Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE. O Departamento de Física da UFJF está desenvolvendo um estudo no campo da bioeletrônica, que tem o objetivo de criar uma retina artificial com célula solar. A partir de agora a gente vai entender como isso será possível com a ajuda dos nossos dois professores. Primeiramente eu queria falar que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo desse projeto, achei incrível. E antes que vocês comecem a falar sobre ele, explica pra gente como que funciona, né, o nosso olho, para que depois a gente entenda como que vai ser o projeto. Então, o nosso olho ele é muito parecido com uma câmera fotográfica, né? Nós temos uma lente, que é a nossa córnea, por onde a luz entra, né, no globo ocular. Nós temos a íris, que controla a quantidade de luz que chega, que vai entrar no olho. E no final nós temos a retina, que é onde se forma a imagem. A imagem é formada ali na retina e você vai ter os cones, os bastonetes, que são responsáveis por receber esse sinal luminoso e transformar esse sinal elétrico, que vai ser transportado pelo nervo óptico. E o nervo óptico vai levar até o cérebro, onde vai ser processado então e formada a imagem. Basicamente, isso é uma maneira bem geral de explicar o funcionamento do olho. Tá, ok? E aí, no caso, o que acontece? Muitas vezes, em razão de diversos fatores externos e também a idade, esses fotorreceptores começam a degenerar, né, o que a gente chama de degenerescência da retina. E eles começam a perder a sua função. Isso pode ser ocasionado desde problemas relacionados à alimentação, uma alimentação inadequada pode levar a fatores que causam esse problema, ou até mesmo a idade. Com o passar do tempo, você começa a perder, os fotorreceptores começam a perder essa habilidade. Professor, a gente sabe que a pesquisa, né, é uma coisa assim muito, eu acho assim, uma coisa que o pesquisador que se dispõe a fazer isso aí, ele é um abnegado, né, uma pessoa que realmente busca ajudar as pessoas e tudo mais. Mas a gente gostaria de saber quanto tempo vocês demoraram para achar essa solução e como que vocês viram essa necessidade aí? O que vocês avaliaram para poder pegar essa necessidade desse feito aí tão importante para nós? Todo o processo construtivo de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias é uma coisa que leva tempo, né? Muitas vezes a gente começa a desenvolver um trabalho sem ter muita certeza de qual vai ser o objetivo final, que é o que a gente chama de ciência de base, né? A minha formação, a formação do professor Benjamin, tem também o professor Welber, lá do Departamento de Física, e a professora Indira, que somos do nosso grupo que colabora junto, desenvolve trabalhos nessa área há mais de 15 anos, né? E durante esse período a gente começou a trabalhar com dispositivos que emitem luz para o tratamento de câncer de pele, né? Que hoje em dia você faz tratamento de câncer de pele, alguns tipos de tratamento, com fototerapia dinâmica, em que você aplica uma droga sobre a pele e aí a luz vai fazer com que ative essa droga, esse remédio. E nós já desenvolvemos então um projeto em desenvolver substratos, suportes para os dispositivos que eram biocompatíveis, né, em que tem o substrato então ele consegue interagir de uma maneira bem adequada com os sistemas biológicos. Então, a partir disso e a partir de estudos em que a gente via que existia uma procura de desenvolver vários tipos de implantes oculares, não só o caso da retina, em que você precisava de um substrato que se adequasse ao meio onde seria inserido. E no caso a gente tem uma série de substratos que fazem isso. Aí a gente acabou conhecendo também o trabalho de um professor italiano, Guilherme Lanzani, em que ele começou a mostrar então os estudos sobre desenvolvimento de retinas. E aí que acendeu a luz para a gente. Poxa, a gente consegue desenvolver uma série de substratos, nós temos diversos materiais orgânicos que desenvolvem essa função, então é possível sim que a gente consiga juntar essas duas coisas que nós sabemos fazer bem, que é desenvolver o substrato e fazer o dispositivo que vai em cima do substrato. E não é um trabalho também só do nosso grupo, é um trabalho em cooperação, porque nossa formação é de físico, né? A gente está entendendo um pouco sobre
como posso dizer, o funcionamento do olho, a parte de troca de informações de neurônio, agora é que a gente está trabalhando com isso. Mas tem um grupo grande por trás, como, por exemplo, essa parte de entender o mecanismo de transporte de sinal através do neurônio, com o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro, que é o professor Richardson Leão, que trabalha com isso, que é um dos especialistas que entende disso, de transporte de sinal neurológico. Porque para a gente isso é completamente quase que... Agora não é mais uma caixa preta, né? Pelo fato de estudar, mas é uma coisa que o projeto em si ele depende disso, dessa interação com diversos grupos. E não tem só também o Rio Grande do Norte, tem também a PUC do Rio, o professor Marco Cremona, que colabora com a gente no desenvolvimento desse projeto, o pessoal de Araraquara, da Unesp de Araraquara, o professor Sidney Ribeiro e o professor Hernani Barudi, da Uniara. Então é um grupo grande, com dezenas de profissionais que tocam esse projeto. E ele começou a ter um corpo mais volumoso, vamos dizer assim, a partir de um edital da FINEP, que é a financiadora de projetos, que o governo mantém, que foi lançado há uns 2 anos atrás, que ele lançou um edital especificamente sobre tecnologias assistivas, né, que é chamado o edital chamado de Viver Sem Limites, em que você apresenta propostas de dispositivos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí foi que a gente apresentou a proposta e conseguimos ter um aporte de 4 milhões de reais para conseguir desenvolver o projeto, para que a gente consiga passar por várias fases até o teste in vitro, que é o teste do conceito do dispositivo, para aí assim depois disso passar para testes em cobaias e assim por diante. Então essa é meio que a história do projeto. Está avançado esses estudos? Como é que está? Que fase que está? Então, a gente consegue muito bem fazer o substrato, depositar, crescer os materiais, fazer o dispositivo e fazer o teste lá no Instituto do Cérebro para ver realmente que o sinal luminoso é transformado em sinal elétrico. Até aí está indo bem. Só que a gente está passando por alguns problemas que o aporte de recursos foi bem razoável, só que existem várias questões burocráticas de importação de material, contratação de mais pessoas, que isso realmente atrapalha um pouco o desenvolvimento, que apesar de falar assim, poxa, você tem uma quantidade de recursos razoáveis, sim, nós temos, mas o gastar ele é muito difícil, porque a gente é sujeito às mesmas regras de qualquer... Tá, tem algumas facilidades, tem, mas nós somos sujeitos às mesmas regras de importação em qualquer empresa. No caso, seria a burocracia que está emperrando às vezes atrapalha bastante. A gente entende a necessidade de ter alguns entraves para que você não cometa excessos, mas em alguns momentos as coisas se tornam bem complicadas. Professor, em primeiro lugar, queria dar os parabéns tanto ao professor Cristiano quanto ao professor Benjamin pela pesquisa, pelo trabalho de vocês. É isso que faz um país ser grande, né? As pessoas acreditarem em objetivos, né, que tragam melhoria para a população, né, para o ser humano. E esse trabalho de vocês realmente é fantástico. Isso tem que ser multiplicado no país, né? Outras pesquisas. Essa questão da burocracia é um detalhe importante, né? O país ele tem que, na verdade, facilitar o trabalho de vocês e não dificultar, né? Isso aí vai de uma política macro, né, do país, e investir e acreditar na pesquisa. Bom, eu queria perguntar ao Dr. Benjamin, né, sobre quais os benefícios que o indivíduo vai ter a partir dessa pesquisa, o prazo que esse projeto vai começar a ser... a avaliação desse prazo que esse projeto vai começar a ser utilizado pela população, e quais seriam esses canais para que isso seja disseminado, né? Existe um número de 246 milhões de pessoas com problema de visão no mundo, né? Então realmente aqui em Minas são cerca de 2,5 milhões de pessoas, e o número cresce a uma taxa de 250 mil pessoas por ano. É um número muito expressivo. Bastante. Pois, como dizer, como o professor Cristiano falou, o projeto está avançando. Nós estamos numa fase de teste, na qual somos físicos, né? Nós vamos fazer dispositivos, entender elétrica, eletrônica, e a parte biológica precisa de colaboração, o que está acontecendo.
Então, nessa parte do trabalho, chegar a uma prova de conceito, não funciona o dispositivo. Eu acredito que para chegar à população precisa realmente testes biológicos, e isso não é simples, tem que verificar que é tão fácil é aplicar no ser humano, né? Isso vai demorar bastante, eu acredito. Basicamente a gente isso. tem o projeto ele vem também mudando em função de novas descobertas que nós temos, né? Então, na verdade, hoje em dia ele não, é bem diferente daquilo de como ele começou. Que nem o professor Benjamin, ele é especialista em trabalhar com nanoestruturas de carbono. Então a gente está pensando em utilizar essas nanoestruturas de carbono para conseguir melhorar o dispositivo, tornar mais ele eficiente. A gente espera que compatível também, mais biocompatível. A gente espera que eu espero que em 2 anos a gente consiga terminar a parte de conceito e aí passe para os testes em cobaias, que eu não tenho certeza de um prazo, mas eu acredito que mais uns 5 anos, né? Porque tem toda uma série de trâmites que você tem que ter, primeiro para mostrar que funciona e depois mostrar que você vai dar um benefício para a pessoa e não acabar prejudicando a pessoa. E esses benefícios, quais seriam, né, do ponto de vista de quem vai utilizar o projeto? A visão, ao meu modo de ver, é um dos sentidos mais caros que nós temos, né? E esse projeto, esse tipo de dispositivo, ele não consegue fazer que pessoas que nasceram com deficiência consigam enxergar, mas ele é adequado para tratar de pessoas que durante a sua vida perderam o funcionamento da retina. Então você conseguir com que essa pessoa consiga ter uma noção do seu ambiente, né, torná-la mais independente, conseguir que ela possa voltar a desempenhar as funções que ela vinha desempenhando. Logicamente que a gente tem várias atitudes e várias formas de tornar a vida da pessoa mais fácil, mas a questão que muitas vezes é importante trabalhar é dar possibilidade que ela volte a se tornar independente. Isso que é uma das coisas que a gente busca desenvolver no projeto. Eu acredito que tem outro ponto, né? Como o Cristiano falou, tem um ponto que então essa pesquisa começa, tem uma prova de conceito que a gente consegue pegar sinais ambientais, né, e transferir isso para o cérebro. A ideia é essa. E isso assim com dispositivos, então o professor Cristiano e o professor Welber trabalham com dispositivos orgânicos, eletrônicos, né, e conseguem transferir sinais para o corpo humano usando esse conceito que é bem de física mesmo, né. Então isso pode ser declinado, vamos dizer, pensado em outras formas, pode ser para som, pode ser para outros sensos, né, que a gente tem que pensar a respeito disso. São coisas que existem possibilidades, vendo longe e vendo grande, seria isso, né. Essa é uma coisa bacana, que o nosso cérebro entende sinais elétricos. Então é uma forma de você conseguir fazer com que você gere o estímulo e esse estímulo vai ser entendido pelo cérebro. Então esse trabalho é bacana também porque ele gera a possibilidade de desenvolver outras coisas, como o professor Benjamin falou, outros tipos de sensores, outros tipos de dispositivos. Esse assunto me faz lembrar muito das ficções em que os filmes eles traziam de uma forma exagerada, claro, a relação da máquina com o corpo humano. E eu queria saber se essa bioeletrônica ela tem um pouco dessa função, sabe, de trazer cada vez mais... Eu acredito que não é tão ficção científica, né? Na verdade, estamos num ponto razoavelmente perto, né? Muitas pesquisas ultimamente querem ver... a gente trabalha com física, mas muito com materiais, né? A parte física de como se comporta a matéria e ultimamente a pesquisa no mundo inteiro de cada vez mais pluridisciplinar, quer dizer que troca ideias com outras áreas, por exemplo, biologia. E nesse aspecto tem uma área grande e muito forte de usar materiais no corpo humano para substituir uma função que não funciona. Tratamento de câncer é um material que vai ser usado para identificar o que está doente. Então de alguma forma, poderia pensar como se fosse um robozinho, né, que vai lá. Não é exatamente isso, é bem mais simples, mas é uma função de ficção científica, né, que não está tão longe, realmente substituir algo doente do corpo com um agente externo.
Tem usado muito a impressora 3D, né, para fazer órgãos. Isso a impressora 3D ela dá uma liberdade criativa importante, e hoje em dia você acaba conseguindo construir um órgão utilizando não exatamente as mesmas impressoras 3D, mas impressoras que conseguem imprimir estruturas compatíveis biologicamente. Se não me engano, até saiu um trabalho em que... Qual foi o órgão que foi impresso? Acho que foi um rim. Agora não tenho certeza, me fugiu a memória, mas que conseguiram imprimir um órgão com as funções que ele tem que desempenhar quando for substituído no corpo. São coisas fantásticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, dá tempo ainda? Pode fazer e a gente responde no próximo bloco. Eu queria sair até um pouquinho fora dessa questão mesmo técnica aí e partir para outra, que é importante também que o público saiba, né? Como que é fazer pesquisa aqui na UFJF e aqui no Brasil, principalmente, até para o professor Benjamin, que já está aqui já familiarizado com o Brasil, mas ele vem de um outro país, né? Então, fazer essa comparação para a gente. Polemizou, hein, mesmo? Precisava chegar a esse ponto em algum momento. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Bom, o Nilson polemizou, né, no finalzinho do último bloco, falando sobre como é pesquisar aqui no Brasil, questão de incentivo. Vocês estiveram com essa lei que surgiu, mas a gente sabe que isso não acontece, né, em várias outras pesquisas. Certo. Como que é para vocês? É bom, né? A pesquisa sempre é bom. A qualidade da pesquisa no Brasil é altíssima. Eu acho que, sem falar de como é atualmente, assim, o meu sentir quando eu cheguei no Brasil, na verdade, cheguei num país no qual os cientistas da minha área, que é ciência dos materiais, uns dos mais famosos do mundo são do Brasil, simplesmente. Então, quanto que você chegou aqui no Brasil? Cheguei há 8 anos, relativamente recente. Ele chegou numa época muito boa. Exatamente. Era impressionante, porque todas as conferências internacionais, essas pessoas estavam presentes, e quando me falaram que tinha uma oportunidade para ir no Brasil, naquela universidade, que na época eu cheguei na UFMG, era ótimo, né? Aí depois fui para o Inmetro, era fantástico. Eu, como pesquisador, era um ambiente de pesquisa fabuloso, né? Assim, nada para invejar França ou qualquer país. Eu chegava dos Estados Unidos, não tinha como invejar, né? Assim, e, bom, ultimamente as coisas já começaram a mudar, né? Realmente o incentivo à pesquisa abaixou. Isso é decisão política do país, né? As coisas eu não posso me pronunciar, sou estrangeiro, não tenho direito a falar sobre política, então, mas vou deixar que eu falo. Isso, vou deixar nessa parte do que vem nos últimos anos para cá, vou deixar para o Cristiano, é melhor mesmo. Uma coisa que é muito ruim para a nossa carreira é a falta de estabilidade dos programas de incentivo à pesquisa. O professor Benjamin estava falando da época de 2008. 2008 foram a década, o início de 2004 até 2014, 2013 na verdade, foram épocas em que a gente existiam políticas estáveis de incentivo à pesquisa, e elas renderam frutos muito importantes para o cenário científico brasileiro, né? Como ele estava falando, a pesquisa em materiais no Brasil é referência no mundo, né? Nós temos pesquisadores importantes nessa área. Exatamente. Que alcançaram patamares que antes aconteciam casos isolados, e muitas vezes esses casos eram por sorte, né? Acontecia do pesquisador se deparar com alguma coisa importante, não era uma coisa que era sistemática, porque você iniciava um trabalho com qualidade e aquilo ia sendo criado, aquele conhecimento ia sendo criado. E, infelizmente, todo esse parque tecnológico que foi criado nessa época, hoje em dia ele passa por um processo de sucateamento que é triste de se ver. Muito, né? Triste. Como ele comentou sobre o caso do Inmetro, eu também vim do Inmetro, trabalhei lá e participei do começo da instalação da divisão de metrologia em materiais, né? Era um lugar
fabuloso, era o sonho nosso trabalhar no lugar daquele. Você não precisava Eu gosto de dizer que era um parque de diversão de pesquisa, né? Você não precisava almejar em ir para outro país, para outro instituto, para ter acesso a equipamentos de ponta, porque eles estavam lá. Né? Nós instalamos aqueles equipamentos, nós projetamos alguns equipamentos, então foi uma época fantástica. E hoje em dia é triste ver que, no caso, o Inmetro é emblemático porque ele é uma instituição que é superavitária. Né? Ele gera mais receita do que ele gasta, só que ele sofre com os cortes do orçamento. Mesmo ele gerando mais receita, ele acaba tendo seu parque tecnológico começando a ter problemas sérios, equipamentos eles param de funcionar e você não consegue consertar. Então essa é uma coisa triste. Tá? Aqui na universidade nós temos equipamentos também que por diversos motivos, a gente cuida de 2, que são os microscópios eletrônicos, que um deles está parado e infelizmente por mais boa vontade que a reitoria tem, que a pró-reitora Mônica tem em tentar consertar o equipamento, a gente não consegue. A gente não consegue não tem orçamento para poder consertar um equipamento que poderia ajudar várias pesquisas. Né? Então essa falta de estabilidade no cenário é muito ruim para a gente. A gente fica sofrendo com essas variações, ora tem dinheiro, ora não tem dinheiro, aí você tem dinheiro, que nem agora com esse projeto a gente comprou um equipamento que é importante para a gente, que ele está sendo embarcado, ele vai chegar em alguns dias no nosso laboratório, eu sei que ele vai chegar, que a gente vai montar ele, mas daqui 2 anos, se ele quebrar, eu não sei hoje se eu vou ter dinheiro para consertar o equipamento. E é um equipamento que vai depender, que é um equipamento em que vários profissionais vão depender deles. Né? Várias pessoas que trabalham com ele vão depender e ele pode parar. E o que resta para a gente fazer? Cruzar os braços e esperar. E isso é triste. Porque professor, além da falta de dinheiro, desculpe interrompê-lo, mas além da falta de dinheiro, o senhor observa que também a burocracia, por exemplo, para mandar um equipamento para fora do país, para poder arrumar lá fora, ou vir, isso aí também dificulta um pouquinho também, ou muito? Como que é a visão aí, para as pessoas entenderem melhor? Eu né? tenho uma opinião, já que estamos na parte polêmica, né, que acho meio estranho. Eu vou dar um exemplo, já que estamos falando com pessoas que falam de finanças, é o seguinte: imaginei um segundo que uma agência vai dizer, eu vou dar R$10 para você. Aí você tem, a senhora tem algo para comprar que custa R$8. Desses R$8, 4 vão voltar para o governo, para a agência que financiou. Quanto a agência deu para você? R$6, né? Exatamente isso que está acontecendo. É uma forma, eu acredito, uma forma de mascarar, dizer, eu investi X milhões em pesquisa no Brasil. Na verdade, foi a metade. Porque, na verdade, o custo de importação é de 50% do custo que a gente paga. Então, é uns 50% que retorna para o governo e que a gente não usa na pesquisa. Então, é uma forma de disfarçar um orçamento à pesquisa que não é, de fato. Quer dizer que a realidade, no caso, aí vira outra, né? Exatamente. E a burocracia ela impacta profundamente no nosso dia a dia. Por exemplo, quebra uma peça, por exemplo, ótimo. Nós temos lá no departamento de física uma liquefatora de nitrogênio. Né? Ela consegue retirar o nitrogênio gasoso da atmosfera e transforma em líquido. Vários equipamentos lá precisam desse material, desse nitrogênio líquido, porque a temperatura dele é muito baixa, então você pode usar para refrigerar, uma série de coisas, desde a biologia, química, física. Tem várias utilidades. Quebrou uma peça, que a peça custava $50. Eu tinha recursos, eu tenho recursos para comprar a peça. Eu não consigo comprar a peça. Tem que fazer uma licitação? Tem alguma coisa? Não é nem questão de licitação, porque eu não posso chegar, entrar, mandar. O valor não dispensa licitação. Mas eu não consigo entrar no site da empresa, comprar a peça e mandar entregar no meu laboratório. Porque eu não vou pagar $50 se eu fizer isso. Eu vou pagar $500. Uma vez, uma empresa alemã doou para nós O-ring, são pecinhas de borracha. Doou. Dado. A empresa pagou R$800 para dar para nós as pecinhas. E a gente fala, é até estranho que a gente pega e conversa com as empresas, fala, olha, manda o produto, mas
fala que é um presente, fala que é não sei o quê, porque eles não entendem isso. Porque doação não pode ser. Eles não entendem, eles falam, não, mas eu tenho que emitir a nota, não pode sair da empresa, não sei o quê. Falo, tá, tudo bem. Aí você fica com vergonha depois, porque eles deram e pagaram ainda para o governo brasileiro R$800. Esse tipo de coisa que prejudica muito a gente. Porque a nossa profissão, a gente sabe fazer, é trabalhar no laboratório. A gente foi treinado para isso, a gente foi criado para isso. O governo federal investiu dinheiro em nós para isso. Mas depois nós temos que virar psicólogos para lidar com nossos alunos, temos que virar administradores, temos que virar um monte de coisa que minha formação não foi para isso. E aí o país perde muitos talentos por conta da burocracia. Infelizmente. Um exemplo que a gente está vendo é a China, que teve o mesmo tempo de desenvolvimento que nós estamos tendo, né? Aproveitamos a mesma onda e eles estão continuando surfando essa onda, enquanto o Brasil se perde nesse emaranhado de burocracia e de dificuldade de promover a pesquisa. O professor falou um termo ali correto, a estabilidade, né? A gente precisa ter estabilidade nesse país, em todos os setores. É verdade. Mas eu acho que é falta de conhecimento também, entendeu? E de cultura da própria pessoa que administra, que faz isso aí. E como os professores, a gente está encerrando o nosso programa de hoje, infelizmente encerramos dessa forma, né? Mas o que precisa, já que a pesquisa ela demanda tanto investimento de tempo, né? São anos de pesquisa, de dinheiro, de humano, né? Dos alunos. Então, que as políticas tenham continuidade para que vocês consigam trabalhar e desenvolver para o nosso país. A gente chegou ao fim, mas eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, agradecer pelo trabalho desenvolvido com essa iniciativa fantástica. Assim, muito obrigado. Eu que agradeço mais a oportunidade. Doutora Jane, obrigado. Ronald, boa estreia. Obrigado, viu? E eu quero agradecer, é claro, a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do programa de hoje, caso você tenha perdido alguma informação, às 6 horas da tarde. Tem também um jeito mais simples de você ver essa e outras edições do nosso programa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.